Classificação das formas de controle, conforme a origem. O controle da administração pública é um tema fundamental para o funcionamento de qualquer Estado democrático de direito. A maneira como o controle é exercido sobre as ações do poder público impacta diretamente a transparência, a legalidade e a efetividade da gestão pública. A classificação das formas de controle, conforme a origem, é uma das formas de se entender as distintas maneiras de fiscalizar a atuação dos governantes e dos servidores públicos. Essa classificação divide o controle em dois tipos principais: o controle interno e o controle externo. Ambos desempenham papéis distintos, mas igualmente importantes, na garantia de que a administração pública atue de acordo com os princípios constitucionais e em benefício da sociedade. O controle interno é realizado pelos próprios órgãos ou entidades que integram a administração pública. Em outras palavras, os próprios administradores públicos, como secretários, gestores e servidores, são responsáveis por fiscalizar a conformidade de suas ações e das ações de suas respectivas instituições com as normas e diretrizes estabelecidas. A principal característica do controle interno é que ele busca promover uma autorregulação dos atos administrativos. Nesse contexto, o controle é exercido de forma contínua, visando a prevenção de irregularidades e a correção de falhas nos processos administrativos. Por exemplo, uma secretaria de educação pode possuir um setor responsável por auditar as licitações realizadas e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e eficiente. Uma das principais vantagens do controle interno é a sua capacidade de atuação imediata e a proximidade com os processos administrativos. Como ele é realizado dentro da própria administração, pode ser mais ágil e flexível, permitindo que problemas sejam detectados e corrigidos rapidamente. No entanto, o controle interno também apresenta limitações, especialmente no que diz respeito à sua imparcialidade. Como ele depende dos próprios gestores para realizar a fiscalização, pode haver uma tendência à negligência ou até ao encobrimento de falhas, principalmente em casos em que o administrador público tem algum interesse pessoal em não expor irregularidades. Esse risco é um dos motivos pelos quais o controle interno precisa ser sempre complementado por outros mecanismos de fiscalização. O controle externo, por sua vez, é exercido por entidades e órgãos que estão fora da administração pública direta, como os tribunais de contas e o poder legislativo. O controle externo tem a missão de fiscalizar os atos administrativos de forma mais ampla e independente, oferecendo uma perspectiva mais imparcial em relação à gestão pública. Os tribunais de contas, por exemplo, são responsáveis por auditar a execução orçamentária e financeira do governo, analisando como os recursos públicos estão sendo aplicados e se os gastos estão de acordo com as normas legais e os planos orçamentários. Essa fiscalização pode ocorrer tanto a posteriori, depois que os atos foram realizados, quanto em tempo real, dependendo do tipo de controle adotado. Uma das principais características do controle externo é sua independência em relação aos órgãos administrativos que está fiscalizando. Isso significa que ele pode realizar auditorias, investigações e inspeções sem sofrer pressões diretas dos gestores públicos. Além disso, o controle externo proporciona maior transparência à administração pública, pois permite que a sociedade acompanhe de forma detalhada a execução de políticas públicas e o uso dos recursos públicos. Um exemplo de controle externo é o trabalho realizado pelos tribunais de contas, que emitem pareceres sobre as contas públicas e podem identificar irregularidades que, muitas vezes, passam despercebidas no controle interno. Outra distinção importante entre o controle interno e o controle externo diz respeito à sua abrangência. O controle interno é mais focado na operação cotidiana da administração pública e tem um caráter preventivo, procurando identificar falhas antes que elas se concretizem. Já o controle externo, além de atuar de forma mais ampla, tem a função de auditar os resultados da gestão pública, verificando se os objetivos foram atingidos e se os recursos foram aplicados conforme as normas. O controle externo pode ser realizado tanto por órgãos independentes do governo, como o Ministério Público e os tribunais de contas, quanto pelo Poder Legislativo, que exerce o controle por meio de comissões de fiscalização e auditorias. O controle externo também tem um papel crucial na proteção dos direitos da sociedade, pois atua como um fiscal do fiscal, garantindo que o próprio sistema de controle interno seja eficaz. Por exemplo,
Caso o Tribunal de Contas identifique que uma determinada gestão pública está falhando em aplicar corretamente os recursos destinados à saúde ou à educação, ele pode recomendar medidas corretivas e até mesmo encaminhar denúncias ao Ministério Público, que pode abrir uma investigação. Esse sistema de dupla verificação ajuda a evitar que atos administrativos prejudiciais à sociedade permaneçam impunes. Embora o controle externo seja mais independente, ele também possui desafios. A efetividade desse controle depende da autonomia dos órgãos responsáveis por sua execução, como os tribunais de contas e os parlamentares, que precisam ter a liberdade de atuar sem interferência política. Quando esses órgãos são pressionados politicamente, seu trabalho pode ser comprometido, prejudicando a fiscalização das ações do governo. Além disso, a complexidade da administração pública, com sua vasta gama de processos e órgãos, pode dificultar a fiscalização completa de todos os atos administrativos, tornando o controle externo uma tarefa muitas vezes desafiadora e de longo prazo. Existem ainda outras formas de controle que, embora não sejam classificadas diretamente pela origem, também merecem destaque. O controle social, por exemplo, é uma forma de controle exercida pela sociedade civil, que participa ativamente da fiscalização das ações do poder público. O controle social pode ocorrer por meio de manifestações, conselhos de cidadãos, ou através do acompanhamento das políticas públicas. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, permite que qualquer cidadão tenha acesso a informações sobre a gestão pública, o que possibilita um acompanhamento mais próximo e transparente das ações do governo. Esse tipo de controle é fundamental para garantir que o poder público não atue de maneira arbitrária e que as decisões tomadas pelos gestores estejam sempre voltadas para o interesse coletivo. Além disso, o controle também pode ser dividido entre controle preventivo e controle corretivo. O controle preventivo busca evitar que irregularidades ocorram, por meio de práticas como o planejamento estratégico, a auditoria interna e a transparência nas ações. Já o controle corretivo entra em cena quando uma irregularidade é identificada, com o objetivo de corrigir os problemas e punir os responsáveis. Essa divisão é importante, pois evidencia a necessidade de se antecipar aos problemas, mas também de atuar com firmeza quando eles surgem. Outro ponto importante na discussão sobre controle é a interação entre controle interno e externo. Embora os dois tipos de controle sejam distintos, eles devem funcionar de forma complementar. O controle interno deve servir como uma primeira linha de defesa, identificando problemas e evitando que erros se transformem em irregularidades graves. Já o controle externo entra como uma medida de verificação e garantia da legalidade e da transparência. Quando ambos os controles atuam de forma integrada, a administração pública se torna mais eficiente, transparente e responsável. Por fim, é importante destacar que, independentemente da origem do controle, todos têm o mesmo objetivo: garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e que a administração pública atue em conformidade com a lei e com os interesses da população. A forma como esse controle é exercido pode variar, mas a necessidade de um sistema de fiscalização robusto e efetivo é universal. A interação entre controle interno, externo e social garante que a administração pública seja cada vez mais voltada para a transparência e para o respeito aos direitos dos cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!